Aula de Matemática, apostila de número 2. Atividade de Matemática da apostila 2. Temos um texto, Os Caminhos da Tabuada de Alice no País dos Números. Então, leiam com bastante atenção esse texto. Agora, faça como Alice. Atravesse o caminho pintando somente os resultados de cada tabuada da cor de sua preferência. Então, aqui a Alice já pintou o resultado da tabuada do 3. 3 vezes 1 ela pintou o 3, 3 vezes 2 pintou o 6. Vocês vão fazer a mesma coisa com as tabuadas do 4 e 5. 4 vezes 1, vou pintar o 4. 4 vezes 2, vou pintar o resultado. Pode escolher a sua cor preferida, pode pintar colorido, como preferir. Complete e escreva a multiplicação adequada. Na sala de Daniela, há 3 fileiras de carteiras com cada uma. Então, temos 1, 2, 3 fileiras. Cada fileira tem 4 carteiras. Quantas carteiras há na sala de aula? Então, aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4 espacinhos. Vou organizar essas carteiras em 4 grupos. 1, 2, 3, 4. Quantas carteiras há em cada grupo? Vou registrar aqui no espaço. Vou juntar tudo continha demais e colocar a resposta. Embaixo eu tenho o sinal de vezes. Eu vou fazer uma multiplicação. Como será essa multiplicação? Vou multiplicar o número de fileiras pelo número de carteiras. São 3 fileiras com 4 carteiras cada. Vou fazer uma continha de vezes, e colocar o resultado aqui. Quantas janelas há no prédio? Eu tenho esse total de janelas e ele me pergunta quantos andares. Cada fileira de janela é um andar. Então, eu tenho aqui os andares. Quantas janelas há em cada fileira? Vocês vão organizar os grupos e colocar o resultado. Depois, eu vou multiplicar o número de andares pelo número de janelas. Vou fazer uma conta de vezes. Vou colocar o resultado aqui. E aí, eu vou saber o total de janelas que tem no prédio. Vou colocar no espaço da resposta. Entendendo o nosso sistema de numeração decimal. Então, temos aqui unidades, dezenas e centenas. Unidade vale 1, dezena vale 10, centena vale 100. Represente com algarismos com números as quantidades representadas. Se eu sei que uma centena, uma placa vale 100, então eu tenho 100 aqui. Uma barrinha vale 10, eu tenho 20. 100 mais 20. Então, vou fazer isso em todas as opções. Registre os numerais. Você vai ler o número e escrever, colocando um número em cada casinha, tá? Sempre da direita para esquerda. Começa sempre pela unidade, tá bom? Então, 361, 1 vai ficar aqui. Ele representa uma unidade, da direita para esquerda. Decomponha os numerais como no modelo. Então, o modelo já pegou o numeral 189 e separou em centenas, dezenas e unidades, ó. 100 mais 80 mais 9. E depois escreveu aqui, ó, uma centena, 8 dezenas e 9 unidades. Vocês vão fazer a mesma coisa com os outros números. Separem em centenas, dezenas e unidades e depois escrevam, tá? Represente os numerais no quadro posicional. Basta eu organizar esses números no quadrinho, sempre da direita para a esquerda. Então, o 0 vai ocupar a casa da unidade, o 6 da dezena, o 2 da centena. Componha os numerais como no modelo. Então, aqui eu vou fazer o contrário da atividade anterior. Aqui eu vou juntar esses numerais. 2 centenas valem quanto? 200.
9 dezenas, 90. 9 unidades, 9. Juntando isso tudo, dá, vou colocar o numeral aqui do lado. Fazer isso em todas as alternativas. Resolva os problemas. Maristela vendeu 875 bombons. Depois de ter vendido isso aqui tudo, ela ainda ficou com 245. Ela tinha muitos bombons. Quantos ela tinha antes? Ela vendeu isso, ainda sobrou isso. Então, quanto ela tinha no total antes da sua venda? Em um jardim há 360 margaridas, 89 rosas, 120 dálias. Ao todo, total, quantas flores tem no jardim? Vai fazer a continha aqui no espaço, tá, gente? E responder. João nasceu em 1932 e faleceu aos 60 anos de idade. Em que ano ele faleceu? Óbvio, né? Ele nasceu primeiro, depois ele faleceu. Se passaram 60 anos, foram acrescentados 60 anos. Então, em que ano João faleceu? Confiram um vídeo explicativo sobre o conteúdo da nossa atividade. Olá! Hoje, na aula de matemática, iremos aprender um pouco mais sobre composição e decomposição dos números. Preste bastante atenção, pois essa aula irá te ajudar nas próximas atividades. Então, vamos lá! Já aprendemos que os números são organizados em ordens e classes. Hoje, vamos entender como esses números estão compostos. Veja como o número 6.257 está organizado. Neste número, temos 7 unidades, 5 dezenas, 2 centenas e 6 unidades de milhar. Agora, vamos decompor esse número. Decompor significa dividir ou separar, e é exatamente isso que iremos fazer. Vamos começar pelo algarismo 6. Ele está na quarta ordem, a ordem das unidades de milhar. A palavra milhar nos lembra 1000, ou seja, temos 6 vezes 1000 ou 6.000. Dica: para transformar 6 em 6.000, basta lembrar que o 1000 tem 3 zeros. Colocando 3 zeros na frente do 6, temos 6.000. Agora, iremos fazer o mesmo com o algarismo 2. Ele está na terceira ordem, a ordem das centenas. Temos 2 centenas, ou seja, 2 vezes o 100, que é igual a 200. Seguindo a dica anterior, lembramos que centena nos lembra 100. 100 tem 2 zeros. Colocando 2 zeros na frente do 2, temos 200. Vamos fazer o mesmo com o 5. Ele está na segunda ordem, a ordem das dezenas. Temos 5 dezenas, ou seja, 5 vezes 10, que é igual a 50. Dezena nos lembra 10. 10 tem um zero. Colocando um zero na frente do 5, também temos 50. Vamos finalizar pelo 7. Ele está na primeira ordem, a ordem das unidades. Temos 7 unidades, ou seja, 7 vezes 1, que é igual a 7. Unidade nos lembra 1. O 1 não tem zeros, então mantemos o 7. Após a decomposição, podemos dizer que 6.000 mais 200 mais 50 mais 7 é igual a 6.257. Hoje aprendemos sobre composição e decomposição dos números. As próximas atividades estão relacionadas a essa aula. Se precisar, volte e assista quantas vezes for necessário. Bons estudos! Até a próxima!